Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Quem será o novo técnico do Corinthians? Eis a pergunta de $1 milhão. Será o Tite? Será o Dorival Júnior? Será o Luiz Castro? Ou será outro nome que não está sendo especulado? Mistério da diretoria do Corinthians. A diretoria do Corinthians faz mistério. Vamos tentar desvendar este mistério agora no Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Excelente Páscoa para você que está ligado no canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Se quiser falar com o pessoal da Mais Ágil hoje mesmo, nesse domingão de Páscoa, amanhã no feriado, você pode falar que mesmo assim eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Muito bem, quem será o novo técnico do Corinthians? É a pergunta de $1 milhão, ou pelo menos de R$1,5 milhão. Mais ou menos deve ser isso que o novo técnico do Corinthians vai ganhar. Mais ou menos, hein? Pode ser até mais. R$2 milhões. O novo técnico do Corinthians, se for um técnico de ponta do futebol brasileiro ou do futebol mundial, né, um estrangeiro, não vai ganhar menos do que isso. O Ramon Dias ganhava bem menos do que isso, né? Mas é outra situação agora. O Corinthians quer um técnico de ponta. À época, o Ramon Dias foi oferecido ao Corinthians. Agora o Corinthians está buscando um novo técnico. E aí, algumas questões. Primeiro eu quero falar do Dorival Júnior, porque desde a quinta-feira, aliás, desde a quarta-feira, né, quando o Ramon Dias foi demitido, o nome do Dorival Júnior está sendo especulado como o nome forte no Corinthians. Muita gente dizendo que o Dorival Júnior é o nome preferido do Corinthians, é o nome preferido do técnico do presidente Augusto Melo, né, que o Augusto Melo tem preferência, ou teria preferência pelo Dorival Júnior. Muita gente da imprensa disse que o Dorival Júnior já tinha sido procurado, faltava detalhes. Muita gente da imprensa dizendo, olha, faltam detalhes para que o Dorival Júnior seja o novo técnico do Corinthians, está apenas por detalhes, etc e tal. Só que daí passou quinta, não aconteceu nada. Passou sexta, não aconteceu nada. Sábado, dia do jogo do Corinthians. O Corinthians ganhou de 2-1 do Sport, 2 gols do Memphis, e ganhou com Orlando Ribeiro como técnico interino, né? Orlando Ribeiro, técnico interino do Corinthians. Bom, o que eu fiz? Eu liguei para o Dorival Júnior. Fiz o meu papel de jornalista. Eu tenho o contato do Dorival Júnior, liguei para o Dorival Júnior, conversei com ele e ele me disse o seguinte. Ele me disse o seguinte, que não foi procurado pelo Corinthians. Dorival Júnior me disse que não foi procurado pelo Corinthians. E ele disse isso também para outros jornalistas. Por exemplo, ele conversou com o Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes, e disse a mesma coisa, que não foi procurado pelo Corinthians. E que as notícias não eram verdadeiras, de que ele já estava conversando com o Corinthians. Ele disse que não foi procurado. Bom, muito estranho, né?
essa situação muito estranha. O que eu fiz? Falei com o presidente do Corinthians, com Augusto Melo, presidente do Corinthians. E o Augusto Melo me disse que ainda não tinha fechado com nenhum técnico. Disse que estava analisando alguns nomes. Não me disse quais eram os nomes, mas me disse que estava analisando alguns nomes e por isso não estava fechando com nenhum técnico. O que a gente sabe é que o Dorival Júnior, sim, é um dos nomes que estão sendo cotados para comandar o Corinthians, mas pelo menos, ao que se sabe, até ontem ele não havia sido convidado para comandar o Corinthians. Ex-técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Resta saber o que pensa o presidente do Corinthians, o que pensa o Fabinho Soldado. Bom, de ontem para hoje, aumentaram os rumores em relação à possibilidade, agora outro nome, né, do Tite ser o técnico do Corinthians. Acontece que o Tite, que trabalhou no Flamengo, o último time do Tite foi o Flamengo, também ex-técnico da seleção brasileira, o Tite que é o maior técnico da história do Corinthians, na minha opinião, né, o maior vencedor da história do Corinthians, ganhou tudo que é possível ganhar no comando do Corinthians, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Campeonato Mundial. O Tite estaria esperando uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. O Al Hilal é o time do Jorge Jesus. O Jorge Jesus que pode ser técnico da seleção brasileira. Então o Jorge Jesus viria para a seleção brasileira e o Tite iria para o Al Hilal da Arábia Saudita, ex-time do Neymar. Mas isso, por enquanto, é especulação. Hoje, o Meu Timão, por exemplo, o site Meu Timão, traz a informação de que o Tite passou a ser um nome forte e que o Matheus Bach, auxiliar técnico do Tite, filho do Tite, gostaria de voltar a trabalhar o quanto antes, gostaria de voltar a trabalhar no Corinthians e que esse seria um trunfo para o Corinthians contratar o Tite. Mais um nome, né? E o Tite sempre vai ser um nome forte, embora o Tite tenha recusado o Corinthians nas duas últimas vezes em que foi convidado para dirigir o clube. A última vez ele recusou o Corinthians, depois disse que não comandaria time nenhum, né? Em 2024, logo que ele saiu da seleção brasileira, e ele acabou sendo técnico do Flamengo e deixou parte da torcida do Corinthians bem magoada em relação a isso. Bom, o terceiro nome é o do Luiz Castro, técnico português. O Luiz Castro, que foi técnico do Botafogo, deixou o Botafogo na mão, né, naquela campanha que o Botafogo pipocou no Campeonato Brasileiro. Luiz Castro, que foi técnico também do Al Nassr, da Arábia Saudita, time do Cristiano Ronaldo. Hoje ele está disponível no mercado, ele está sem clube. 63 anos tem o Luiz Castro. Aliás, os três técnicos estão disponíveis no mercado, né? Os três técnicos estão sem clube. Então, o Luiz Castro seria também um técnico especulado no Corinthians. O Corinthians também pensa na possibilidade da contratação do técnico Luiz Castro. Nenhum técnico vai ser barato. Nenhum desses técnicos citados vai ser barato. Então, o Corinthians também vai ter que arrumar uma engenharia financeira para fazer essa contratação. O que se sabe é que o Fábio Carille está descartado. O Fábio Carille ontem deu uma entrevista depois do jogo do Vasco e diz que não tem nada dele no Corinthians. Lembrando que da última vez que o Corinthians ficou sem técnico, o Augusto Melo tentou a contratação do Fábio Carille, e Fábio Carille estava no Santos à época, mas acabou não dando certo e o Corinthians contratou o Ramon Dias. Dessa vez, ao que parece, o Corinthians não tem interesse na contratação do Fábio Carille. Mas
A verdade é que o Corinthians está trabalhando com muito sigilo. Dessa vez, não tem pistas a respeito do que pode acontecer. Há informações desencontradas. A imprensa, os jornalistas especializados, estão feito barata tonta atrás das notícias. Essa informação do Dorival Júnior de que ele não foi procurado derrubou 90% dos jornalistas. Porque 90% dos jornalistas cravavam a informação de que o Dorival Júnior era o técnico a ser contratado. Agora, não se sabe o que o Corinthians vai fazer. O que se sabe é que o Corinthians vai jogar na quinta-feira contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. E o Corinthians precisa ter um técnico até lá. Né? Precisa contratar um técnico até lá. O Memphis Depay descartou a informação, desmentiu a informação ontem em entrevista de que ele havia sugerido, surgiu essa informação de que o Memphis sugeriu um técnico europeu ao Corinthians. Seria o fim do mundo, né? Seria o fim do mundo o Memphis estar sugerindo técnicos ao Corinthians. Já não bastasse o fato dele ter derrubado o Ramon Dias, né? Porque ele derrubou o Ramon Dias na entrevista que ele deu. E aí seria realmente o fim do mundo, o fim da picada, ele estar sugerindo técnicos ao Corinthians. Bom, não tem outro jeito a não ser aguardar os acontecimentos. O Corinthians tem pressa para contratar outro técnico, porque senão corre o risco de ter que de novo ter o técnico interino, o Orlando Ribeiro, no comando da equipe no próximo jogo, dessa vez pela Sul-Americana. O Corinthians joga pela Sul-Americana na quinta-feira e depois no domingo joga contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, 2 jogos dificílimos do Corinthians contra o Racing do Uruguai. Não é difícil, o Racing é muito fraco, o Corinthians tem a obrigação de ganhar, mas é um jogo importantíssimo. Porque se o Corinthians não ganhar do Racing do Uruguai, ele já vai estar fora praticamente da Copa Sul-Americana. Então é quase que um mata-mata para o Corinthians na Copa Sul-Americana. É um jogo de vida ou morte para o Corinthians na competição. E depois contra o Flamengo, aí um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que é o líder do campeonato, um dos líderes do campeonato, né, está liderando a competição, a equipe do Flamengo. Qual seria o técnico ideal para comandar o Corinthians? Deixe aqui o seu comentário. Você gosta do Tite? Ou você está magoado com o Tite? Você gosta do Dorival Júnior? Você gosta do Luiz Castro? Qual o técnico ideal? Ou teria outro nome? De repente pode aparecer outro nome, né? Que não sabemos por enquanto, pode aparecer outro nome. Estamos apurando a informação, tendo a informação, a gente traz aqui no canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. Me acompanha lá nas redes sociais, @CardoSereto no Instagram, @CardoSereto no X, e faça parte do grupo de WhatsApp do Cardo Sereto, faça parte do clube de membros do canal, tá certo? É isso aí. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, excelente Páscoa pra você, eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians. Tchau.